Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes. E o livro de Juízes, ele é um livro que relata o período da história em que o povo israelita estava vivendo um período de pecado, idolatria, apostasia, que é o abandono consciente da fé. Estava vivendo um período de devassidão, imoralidade sexual. Ou seja, é um cenário terrível. E quando nós lemos o livro de Juízes, nós podemos perceber que existia ali um ciclo. Que ciclo era esse? Um ciclo de pecado, castigo, clamor. Deus levantava um juiz, libertação. Pecado, castigo, clamor. Deus levantava um juiz, libertação. Pecado, castigo, clamor. Deus levantava um juiz, libertação. Esse é o ciclo que o povo israelita vivia. Ou seja, eles pecavam, faziam aquilo que era contrário à vontade de Deus, faziam aquilo que era desagradável ao Senhor, iam na contramão da vontade de Deus. E nós sabemos que todo pecado ele traz o quê? Consequências, ou seja, castigo. E o povo israelita no livro de Juízes, nós vamos ver que eles passaram por um período em que eles eram oprimidos por nações estrangeiras, como consequência do seu pecado. Só que nós sabemos também que o nosso Deus ele é muito misericordioso. Então, quando o povo clamava ao Senhor, quando o povo se quebrantava, quando o povo se arrependia, Deus vinha com a sua misericórdia, com a sua bondade e tratava um juiz para trazer libertação para o povo. Só que, infelizmente, nós sabemos que a nossa sociedade é muito pecadora. Nós somos pecadores, somos falhos. E naquele período, Deus levantava o juiz trazia libertação, era usado por Deus. Tinha ali alguns anos de paz em Israel, mas novamente o povo caía em pecado e o ciclo reiniciava. Pecado, castigo, clamor. Deus levanta um juiz, libertação. E isso sucedeu por mais de 100 anos. Mais de 100 anos o povo israelita viveu esse ciclo. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós vamos encontrar a presença de 13 juízes. E lá no livro de 1 Samuel, vamos encontrar mais 2 juízes. Ou seja, 15 juízes. E o povo viveu esse ciclo de pecado, castigo. Deus vinha ali com a sua providência, porque eles clamavam, levantava-se um juiz e novamente libertação. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. É sobre essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu creio que neste capítulo 4, que nós estaremos meditando nesta noite, o Senhor tem grandes coisas para falar ao nosso coração. E eu creio que se nós colocarmos essas coisas em prática, haverá transformação de vida. Não apenas na nossa vida que está aqui nesta noite ouvindo a palavra, mas na vida daqueles que o Senhor vai usar a nossa vida para compartilhar o Evangelho. Porque essa é a nossa missão. Não é apenas ler sobre os nossos antepassados, mas é adquirir o conhecimento, pegar os pontos positivos e colocar em ação, pegar os erros, os pontos negativos, extinguir da nossa vida e compartilhar o Evangelho da paz. Essa é a nossa missão. Nós não podemos simplesmente ler e guardar no nosso coração. Nós temos que guardar e compartilhar. Porque existem vidas que estão precisando ouvir uma palavra. Este cenário do povo israelita, será que é tão diferente assim do cenário da nossa sociedade de hoje? Ou será que a gente vê isso hoje em dia? Pessoas pecando, pessoas caindo, pessoas clamando, pessoas sofrendo consequências, o Senhor vindo com libertação, e daqui a pouco está a pessoa vindo de novo naquele ciclo vicioso. Ao invés de quebrar esse ciclo e seguir rumo aos propósitos que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. Mas eu creio que nesta noite nós estamos reunidos aqui para quebrar ciclos viciosos e viver na presença do Senhor com plenitude, executando aquilo que Ele nos mandar. O versículo 1 de Juízes 4 vai dizer assim: porém os filhos de Israel
tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Ou seja, essa frase, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, vai se repetir várias vezes ao longo do livro de Juízes. E nessa situação em específico, relata que eles tornaram a fazer isso após a morte de um juiz chamado Eude. O Senhor levantou esse juiz para trazer libertação do povo de Israel das mãos dos moabitas. Porém, apesar de eles terem vivido 80 anos de paz, após 80 anos de paz, Eude morre e o povo volta novamente a viver uma vida de pecado. E nesse momento, nós já aprendemos nesta noite que todo pecado nos traz consequências. Então, no versículo 2 vai dizer: e vendeu-nos o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azete-Agoim. Então, nós temos aqui uma consequência do pecado daquele povo. O Senhor permitiu que o povo fosse oprimido por Jabim, que era o rei de Canaã, e pelo comandante do exército chamado Sísera. E esses dois, eles tinham 900 carros de ferro e um exército, uma multidão. E pesquisando sobre o que significa esses carros de ferro, eu encontrei uma explicação muito interessante na Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, e eu quero compartilhar com a igreja, que diz assim: as carruagens eram os tanques de guerra do mundo antigo, feitos de ferro e madeira. Eram puxados por 1 ou 2 cavalos e tornavam-se as mais temidas armas daqueles dias. Algumas delas possuíam até mesmo facas pontiagudas que saíam de suas rodas, designadas a mutilar os pés dos soldados indefesos. Então, analisando essa situação, olhando para o que significa esses carros de ferro, aos olhos naturais, aos nossos olhos, aos olhos do povo israelita, seria praticamente impossível ir a uma batalha contra esse povo. Como os israelitas venceriam uma guerra onde eles tinham 900 carruagens de ferro, uma multidão, e essa multidão oprimiu o povo israelita durante 20 anos. Foi 20 anos de opressão nas mãos de Jabim e Sísera. E quando chega no versículo 3, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Esse trecho da mensagem falou muito ao meu coração, porque se nós observarmos no livro de Juízes, nós vamos ver que normalmente as pessoas só iam clamar depois que passaram-se anos de opressão. Alguns povos, algumas nações estrangeiras oprimiram o povo durante 7 anos, outra durante 8 anos, outra durante 18 anos, outra durante 20 anos. E sabe qual é o momento que o povo ia clamar? Só depois que passava isso. E isso acontecia por quê? Porque o povo estava sendo guiado pelo próprio coração. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso coração ele é enganoso e perverso. O povo estava tentando vencer as suas batalhas através das suas próprias ideias, através das suas próprias forças, através do seu intelecto. E quantas das vezes, irmãos, existem pessoas que contam sobre os seus problemas para todo mundo. Conta para o vizinho, conta para os amigos, conta para os colegas de trabalho, conta para um desconhecido na fila do banco, posta nos status das suas redes sociais, mas não conversa com Deus. Usa Deus só em última instância. Coloca Deus lá por último, como esse povo estava fazendo. Esse povo passou 20 anos de opressão para depois clamar ao Senhor. Quando na realidade, quem deve ser a nossa primeira missão tem que ser
o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem nos chamado a ter relacionamento com Ele. Deus, Ele tem nos chamado a sentar à mesa com Ele todos os dias. Existem pessoas que usam Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Tem um desejo, preciso de um favor, eu vou lá, Senhor, preciso. Só que na hora da bonança, na hora da alegria, Deus, Ele fica lá em último lugar. E ainda existem aquelas pessoas como o povo israelita, que nem o sofrimento busca o Senhor, só lá em última instância. Só que Deus está dizendo o que para mim e para você? Ele é quem tem que ser a nossa prioridade. Ele é quem tem que ser o centro das nossas vidas. Se estamos na saúde, Ele é o centro. Se estamos na doença, Ele é o centro. Se estamos na bonança, Ele tem que ser o centro. Se estamos na dor, Ele tem que ser o centro. Se estamos na dificuldade, Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E quando colocarmos o Senhor como centro das nossas vidas, independente da circunstância, a gente vai passar e a gente vai cantar o hino da vitória. Porque teremos aquele que é todo poderoso para nos dar o suporte durante a dificuldade e fazer com que a gente saia vencedor. Nós temos que olhar para essa situação do povo israelita e pegar os pontos negativos e extinguir das nossas vidas. Chega de uma vida rasa. Chega de só buscar o Senhor quando precisa. O Senhor tem que estar com a gente todos os dias. A gente tem sim que viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, e não apenas a leitura, mas também a prática, o compartilhamento. E vamos observar que quando o povo israelita decide clamar o Senhor ouve e o Senhor levanta um juiz. No versículo 4 vai dizer assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Haviam 15 juízes, e dentre esses o Senhor levantou uma mulher, Débora. Quem foi Débora? Uma mulher corajosa, uma mulher sábia, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que era casada com Lapidote, tinha sua família, mas não deixou de lado o seu ministério, não deixou de lado o propósito de Deus para a vida dela. Ela era profetisa, anunciava a palavra de Deus às outras pessoas. Ela era juíza. Débora nos inspira a confiarmos no chamado de Deus para as nossas vidas. Débora nos ensina a nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, de tal maneira que não importa a circunstância, não importa as aflições, não importa o que os outros estão falando, o que importa é que eu serei obediente à voz de Deus. Débora foi levantada pelo Senhor como juíza, num tempo onde as mulheres não tinham o espaço de fala que eu e você hoje temos. E olha o que ela fez naquele período. Ela não se contaminou com aquele cenário de pecado, castigo, clamor, Deus levanta juízo e libertação. Ela não se contaminou com aquele cenário podre no qual aquela sociedade vivia. E eu pergunto a vocês: onde estão as Déboras dessa geração? Onde estão as mulheres que temem ao Senhor, que fazem a obra, que são obedientes, que não temem as dificuldades? O Senhor levantou eu e você como Déboras dessa geração. O Senhor nos colocou para viver um propósito, que é compartilhar a sua palavra. Naquele tempo ela não tinha o espaço de fala que nós temos hoje, mas talvez ela tenha feito muito mais do que muitas mulheres de hoje estão fazendo. Só que hoje Deus está nos dando a oportunidade de nos levantarmos e ser Débora nessa geração. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de nos levantarmos e de fazer exatamente o que Ele está mandando. No versículo 5, Débora faz o que o Senhor manda. No versículo 5 e 6, que diz assim: e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora tinha tanto relacionamento com Deus, que aquilo que ela tinha no secreto era exposto no seu exterior.
na sua fala, no seu posicionamento. Débora profetizava e acontecia, porque ela não falava dela mesma, ela falava aquilo que Deus entregava para ela falar. E aquele povo ia ali se consultar com ela. No versículo 6 vai dizer: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abiloão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ou seja, aqui nós temos um novo personagem entrando na história, Baraque. E Débora, ela chama Baraque e fala com ele sobre algo que Deus revelou para ela. Ela dá para ele uma missão. Baraque significa relâmpago, o significado do nome. E ela chama Baraque, avisa ele que ele deveria juntar 10.000 homens, filhos de Naphtali e Zebulon, e ir até o monte Tabor, que ali, naquele local, o Senhor encaminharia eles para o lugar exato em que haveria o momento em que Sísera seria destruído. Sísera é quem? O comandante do exército que oprimia o povo israelita. Mas sabe o que Baraque diz para Débora? Ele diz assim: Débora, se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não irei. Olha a credibilidade de Débora. Mas por outro lado, olha a resposta que Débora deu para Baraque. Versículo 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Observem, irmãos, que no versículo 7, ela diz assim: e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Ou seja, Deus disse o quê? Eu darei Sísera na tua mão. Só que pelo fato de Baraque dizer: eu só vou se você for, Débora diz: eu vou com você, mas a vitória, a honra da vitória virá pela mão de uma mulher. Então, analisando esse contexto, nós podemos observar o quê? Que muitas das vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque nós hesitamos no momento em que o Senhor nos entrega uma missão. Baraque se acovardou, Baraque teve medo, Baraque se assustou. Ele queria que Débora fosse junto com ele. Débora era uma bênção? Sim, Débora era uma bênção. Mas o que o Senhor queria de Baraque é que a confiança dele não tivesse em Débora, não tivesse no homem, não tivesse no ser humano, mas que tivesse depositada no Senhor. Era isso que ele queria de Baraque. E o fato dele não aceitar logo e hesitar fez com que a honra da vitória viesse pela mão de uma mulher, que nós veremos mais à frente na palavra. E quantas das vezes tem bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a minha e sua vida? Quantas bênçãos! Mas quando ele fala: vai lá abraçar aquela irmã, a gente pensa: é a coisa da minha cabeça. Aí Deus vai lá e manda outra abraçar. Quantas das vezes Deus fala: entrega esse recado para o meu irmão? Aí a gente: mas o que ele vai pensar de mim? O que ele vai falar de mim? Poxa, aí a gente desobedece. Quantas das vezes o Senhor nos fala: entrega essa palavra para a igreja, e a gente: meu Deus, essa palavra é muito pesada, eu queria entregar uma palavra que fosse mais assim, Senhor, mais amena, mais tranquila. A gente quer fazer do nosso jeito, só que a gente esquece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que o não de Deus, muitas das vezes não, hoje é formular, o não de Deus é melhor que o nosso sim, porque Ele, como a irmã falou aqui nesta noite, conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. A gente só enxerga até aqui, o momento, o presente, mas o Senhor sabe que aquele pedido que nós estamos fazendo para Ele vai fazer com que a gente se achegue a Ele ou vai nos afastar da sua presença. E como Ele nos ama, Ele diz não. O não dele é porque Ele nos ama, é porque Ele cuida da gente de tal maneira que Ele prefere que a gente fique meio triste ali, mas lá na frente a gente reconheça: meu
multidão de homens que Israel tinha sido oprimido durante 20 anos, ele pensou com a mente humana e olhou com os olhos humanos. Só que nós precisamos compreender que quando Deus diz para nós, vai, que eu vou te dar vitória, é porque a vitória já está garantida. Alcione, mas a circunstância não está dando. Alcione, está faltando na minha casa. Alcione, eu estou com medo. Alcione, o que eu posso fazer? Está tudo errado. Mas Deus está dizendo, não depende da circunstância para eu te dar vitória. Não depende do cenário para eu te dar vitória. O cenário pode estar totalmente contrário à probabilidade de você vencer. Mas é Deus, o Criador do universo, o nosso Senhor, quem está dizendo que a vitória é garantida. E Ele vai reverter todo o cenário para que você consiga alcançar a vitória. Muitas das vezes, nós perdemos as nossas batalhas por desobediência. Nós queremos confiar na nossa força, nós queremos confiar no nosso intelecto, nós queremos confiar que dialogando vai resolver. Só que existem batalhas que é só com armas espirituais, é só com meios espirituais, é somente com isso que você vai vencer. Mas Baraque, ele foi para a batalha, ele obedeceu. Foi com Débora, mas obedeceu. E chegando ao lugar onde Débora havia dito que ele deveria ir, que era o Monte Tabor. Voltando aqui, eu não tenho o mapa, né? Mas, vamos lá. Eles estavam aqui embaixo, que era nas palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Quedes ficava aqui, que é onde Baraque habitava. E aqui no meiozinho era o Monte Tabor. Débora entregou o recado do Senhor, que era para eles irem para onde? Para o Monte Tabor. Deste lado aqui estava Cícera, num lugar chamado Arosete Agorim. E aqui em cima tinha um rio chamado Quisson. Então nós temos Monte Tabor, Arosete Agorim e Rio Quisson. Cícera parte daqui para o Rio Quisson, porque Cícera foi avisado. Avisaram para ele que o seu exército estaria no Monte Tabor. Então Cícera parte daqui e vai. O destino de Cícera era o quê? Ir para o Monte Tabor para poder atacar o povo de Deus. Só que o nosso Deus, quando Ele diz que a vitória está garantida, porque a vitória está garantida. E o que acontece? No capítulo 5, que é onde descreve a batalha em mais detalhes, capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim, ó: eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. O Senhor saindo de Seir, caminhando por este campo do Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Versículo 20: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos céus, dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson, pisaste, ó minha alma, à força. Ou seja, o Senhor enviou chuva que fez encher o rio Quisson. A água se espalhou pela planície onde ia acontecer a batalha, e os carros de ferro, o que aconteceu com eles? Atolaram. Eu imagino, conjecturando, que deve ter sido um momento desesperador, porque aquele povo achava que ia vencer, porque tinha 900 carros de ferro, com seus cavalos. E no versículo 22 diz assim: então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Irmãos, olha o que o nosso Deus ele faz para trazer a vitória para o seu povo. Versículo 14 do capítulo 4 e no versículo 5, Débora diz assim para Baraque: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti, ou seja, o Senhor está na frente, o Senhor está aqui na sua frente. Então levanta.
para Deus. Olha o que Débora faz. Olha o que ela diz. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. O Senhor derrotou todos. Conseguiu fugir. Sísera sai do campo de batalha, foge do campo de batalha, e ele vai em direção a uma tenda de uma outra mulher, chamada Jael. Para Sísera, haveria ali a oportunidade de se esconder. Por quê? Naquela tenda, naquele lugar, existia um homem chamado Éber, que era o esposo de Jael. E esse homem, ele tinha uma aliança com o povo de Sísera. Sísera vai em direção a essa tenda. Chegando próximo de lá, Jael sabiamente convida Sísera para a sua tenda. Sísera, por acreditar que ali ele poderia estar protegido, primeiro porque o marido dela tinha uma aliança. Tinha uma aliança com o povo dele. Segundo que, normalmente, era proibido o homem entrar na tenda de uma mulher. Então, Sísera com certeza acreditou que entrando na casa, na tenda de Jael, não haveria ninguém que iria procurar ele, porque era proibido, então ele ia procurar. Então ele entra. Quando ele entra, mais uma vez, Jael sabiamente oferece ali um cobertor para Sísera. Sísera pede água, ela oferece leite, ela dá leite, tudo com sabedoria, com inteligência, dá para ele. E ele pede para que ela fique na porta da tenda de olho. E se alguém aparecesse, era para ela dizer que ele não estava ali. E assim Jael fez. Colocou a coberta nele, deu leite, foi para a porta da tenda. Quando Sísera dormiu, Jael pegou a estaca da tenda, pegou o martelo, foi de mansinho e cravou a estaca na fonte de Sísera, agarrando ali na terra, e matou Sísera. E aí se cumpre a profecia que Débora falou. Débora disse a Baraque que a honra viria pela mão de uma mulher. E o Senhor usou a vida de uma mulher que aos nossos olhos seria muito simples. Era uma mulher simples, uma mulher que montava e desmontava tendas, esposa de Éber. E essa mulher, que aos nossos olhos seria simples demais, derrotou um líder militar, um comandante do exército. E analisando toda a história, o que fica para a gente como conclusão é que Deus usa pessoas que aos nossos olhos são pessoas improváveis. Eu gostaria de pedir que a igreja abrisse as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. O que a palavra está nos dizendo? O Senhor usa assim aquelas pessoas que aos nossos olhos seriam improváveis, para que a honra e a glória seja dada a Ele. Débora nos ensina isso o tempo inteiro, no capítulo 4, no capítulo 5. Ela sempre diz que é o Senhor quem fez. O Senhor foi na frente. É o Senhor quem deu a vitória. Não é pelas nossas mãos, não é pelo nosso intelecto, não é pelas nossas forças. É o Senhor quem capacita. Nessa história nós vemos Débora sendo usada por Deus. Uma mulher que aos olhos de muito seria o quê? Sexo frágil. Ela, juíza, dentro de 15 juízes. Mas Deus usou Débora para trazer libertação para o povo israelita. Nós vamos parar aqui indo com 10 mil homens. Esse contingente é grande? Sim.
fez. Deus usou Jael, que só montava e desmontava a tenda, mas foi ela quem derrotou Sísera, um líder militar. E na palavra de Deus, nós vamos ver inúmeros exemplos. Davi, o menor da casa, sendo levantado e ungido como futuro rei de Israel. Nós vemos Pedro, um pescador de peixes, sendo levantado e usado como um pescador de homens. Nós vemos Esther, uma judia, sendo levantada por Deus como rainha de um grande império. Nós vemos Maria Madalena, uma mulher endemoniada e enferma, sendo curada por Jesus, sendo liberta por Jesus e cooperando no ministério de Jesus, caminhando com Ele, vendo milagres acontecerem, auxiliando na propagação do Evangelho de Deus. E foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Então a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que aos nossos olhos seriam impossíveis de serem usadas. Mas isso demonstra o quanto o nosso Deus tem poder para capacitar e usar quem Ele quer. Homem, mulher, criança, jovem, idoso, adulto. Ele usa quem Ele quer, porque é Ele quem capacita. E eu creio que Ele está usando grandemente as pessoas que estão aqui neste lugar. E se tiver alguém que veio aqui nesta noite, que está com medo do chamado que o Senhor colocou sobre as suas mãos, que está receosa de exercer a função porque se sente incapaz, se existe alguém que está aqui nesta noite, temendo, hesitando de aceitar o chamado, lembre-se da história dessas pessoas que foram capacitadas por Deus para exercer o seu chamado. E lembre-se de que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o nosso intelecto, não é sobre a força dos nossos braços, não é sobre nós. Nós somos vasos, só que nós carregamos algo precioso, que é a presença de Deus. E é essa presença que nos capacita a exercer o chamado dele. O nosso Deus pergunta mais uma vez nesta noite: onde estão as Déboras dessa geração? Onde está o Alcione? E eu responderei: eis-te aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Onde está a Márcia? E ela responderá. Onde está a irmã Rosane? E ela responderá. Onde está a Simone? E ela responderá. Onde está a Maria? E ela responderá: eis-te aqui, faça-se em mim a tua vontade. O Senhor tem pressa, porque Ele está voltando. E Ele quer que nós venhamos proclamar que Ele morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou. E que um dia voltará para buscar a sua igreja. E Ele tem pressa que a gente compartilhe isso, que a gente fale do amor dEle. E que nós não possamos esquecer, irmãos, que é tudo para a honra e glória do nosso Senhor. E sendo para a honra e glória dEle, nós temos que fazer o nosso melhor. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração, colocar em prática e nunca se esquecer que é tudo para a honra e glória dEle. E quem capacita é Ele. Talvez até venha na mente: ah, Sônia, tenho 50, 60 anos, o que eu vou fazer para a obra do Senhor? Irmãos, se o Senhor está permitindo vida em você, é para continuar propagando, é para continuar fazendo, seja orando, gritando, seja limpando, seja no teatro, seja no louvor, seja entregando um panfleto, é onde Ele mandar. E não faça como Baraque, não hesite, seja como Débora, vá, obedeça, ouça a voz de Deus. Amém, irmãos? Assim